Chegamos ao capítulo 23 do nosso Guia da Educação Financeira, ainda falando aqui sobre ações. No capítulo anterior a gente viu um pouquinho sobre como conhecer a empresa, como conhecer o mercado no qual ela se insere, como entender um pouco sobre a governança da empresa, né? No intuito ali de escolher, selecionar algumas ações para fazerem parte aí da nossa carteira. Hoje é interessante a gente olhar um pouco a questão da contabilidade. Pelo menos alguns princípios básicos. Claro que a gente não vai aqui esgotar toda a contabilidade, porque isso é impossível, precisaria de uma faculdade, mas a gente vai falar aqui sobre alguns conceitos mais básicos, porque pelo menos vocês conseguem entender os relatórios, entender o papo do gestor, o que ele está falando, né, de forma mais tranquila. No livro que eu estou me baseando para fazer esse guia, o Adeus Previdência, cujo link está na descrição, o autor vai um pouco mais fundo, ele vai explorar alguns conceitos um pouquinho mais longe, então se você tem curiosidade, vai lá, compra o livro e lê essa parte que você vai entender um pouco mais. Mas tudo que é básico a gente vai tratar aqui. E a primeira coisa que eu queria tratar com vocês é a diferença entre regime de caixa e regime de competência, porque isso aqui não é muito intuitivo. Basicamente, quando a gente fala em regime de caixa, o que importa é o momento em que o dinheiro saiu ou entrou no caixa da empresa. Por exemplo, quando a empresa recebeu por uma venda, esse é um momento importante no regime de caixa. Já o regime de competência, o que importa é mais a essência, quando o fato ocorreu. Por exemplo, quando você faz uma venda a prazo, em que momento você tem que reconhecer a receita? Bom, pelo regime de competência, que é onde a gente vai ver na maioria ali dos balanços demonstrativos, né? Pelo regime de competência, a gente reconhece a receita no momento que você efetua a venda. Você emite lá a nota fiscal, assina o contrato, enfim. Quando você entrega o produto, nesse momento você fez a venda. Nesse momento você tem uma receita. Mas, vamos supor que o seu cliente só vai te pagar daqui a 90 dias. Não tem problema. A receita já entrou no momento que você fez a venda. O que não aconteceu ainda foi o efeito caixa. O caixa só vai aparecer daqui a 90 dias, quando o seu cliente vai lá e paga o boleto, lá paga aquela duplicata, enfim. Então, essa é a diferença entre regime de caixa e regime de competência. No regime de competência, o que importa é o momento que as coisas acontecem, quando você incorre em uma despesa ou quando você executa uma receita. Só para dar mais um exemplo, para ficar mais claro ainda, quando você compra lá um celular no cartão de crédito, naquele momento que você passa o cartão de crédito, você fez a compra, você efetuou a despesa. Pelo regime de competência, você já tem o celular e você já tem uma conta a pagar, né, que é a fatura do cartão de crédito. Quando aquela fatura efetivamente cair, aí sim você vai ter o desembolso. Então, pelo regime de caixa, a gente só olharia nesse momento ali que você vai desembolsar o dinheiro. Pelo regime de competência, o que importa é quando as coisas efetivamente acontecem. Sempre que a gente fala de receita e despesa de uma empresa, a gente está falando em regime de competência, que é o que tem lá no demonstrativo de resultado. Por isso que às vezes a empresa tem um lucro muito grande, mas não distribui muito dividendo. Por quê? Ela teve lucro muito grande, ela vendeu muito, mas o caixa daquelas vendas, o dinheiro, ainda não entrou, ainda não recebeu, provavelmente tinha um prazo maior para pagar. Então, às vezes existe um descompasso entre as receitas e as despesas e o efeito caixa disso daí. É muito importante ter essa diferenciação em mente conforme a gente vai conversar aqui sobre as demonstrações contábeis. E o primeiro tipo de balanço que você vai ver é o balanço patrimonial. Ele mostra uma fotografia do patrimônio da empresa num dado momento. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Todos eles são organizados mais ou menos do mesmo jeito. De um lado você tem o ativo, que são todos os bens, todos os direitos que aquela companhia tem, né? Ou seja, o caixa, o dinheiro que tem em banco. Nesse exemplo aqui você tem lá clientes, que na verdade são contas a receber, né? Você tem o saldo da empresa em estoque, você tem alguns ativos não circulantes, que são aqueles ativos que você não fica trocando, vendendo, né? Sempre são coisas mais como o imobilizado, por exemplo. Nesse caso que ele usou como exemplo também computadores, né? Enfim, esse lado é o lado que tem os bens e os direitos da empresa. Do outro lado estão as obrigações, também conhecido como passivo. O passivo é onde tem as dívidas da empresa, salários a pagar, empréstimo, esse tipo de coisa, e é onde tem também o dinheiro de você, do sócio, que está lá no patrimônio líquido. Então, você tem o ativo, que são todos os bens e direitos, você tem o passivo, que são todas as obrigações, as contas a pagar, né, da empresa, e o que sobra é o patrimônio líquido, é o que efetivamente a empresa vale. Não é difícil entender isso. Por exemplo, se você tem lá um carro de 100 mil reais, mas nesse carro você ainda tem um financiamento de 80 mil reais para pagar, quanto é que é o seu patrimônio líquido? É muito simples, é 20 mil, né?
Porque o carro vale 100, mas você deve 80 para o banco. Quanto que você tem de verdade? Você não tem 100 mil, você tem 20 mil. Esse é o seu patrimônio líquido. É isso que as empresas fazem lá no balanço patrimonial. E esse balanço nos permite ver várias coisas interessantes. A gente consegue ver ali as contas detalhadamente, né? Então, por exemplo, você pode comparar lá o ativo circulante, que são lá os bens e os direitos de curto prazo, né, que geralmente vão se realizar em até 12 meses, e comparar com o passivo circulante, que é onde você tem as dívidas de curto prazo. Se o ativo é maior do que o passivo, né, se o ativo circulante é maior do que o passivo circulante, isso é confortável para a empresa. Por quê? No fluxo normal das operações, aquilo ali vai virando dinheiro e é mais do que suficiente para pagar as dívidas de curto prazo, né? Por outro lado, se o passivo circulante for maior do que o ativo circulante, pode ser que essa empresa, né, se dê mal aí, porque ela tem mais dívida do que direito ali de curto prazo. Ela tem mais, ela deve mais do que efetivamente ela tem ali de estoque, de caixa, de coisas que giram a empresa. Então, essa é uma métrica que é índice de liquidez corrente, é uma coisa que a gente pode extrair. Você divide o ativo circulante pelo passivo circulante. Se for maior que 1, está tranquilo. Se for menor que 1, não está tranquilo. Existem outros índices que você pode tirar disso aqui, né? Por exemplo, você pode comparar a dívida da empresa com o patrimônio líquido. A dívida da empresa tem que ser muito menor do que o patrimônio líquido, né? Aí significa que ela é saudável. Agora, se a dívida é muito grande perto do patrimônio líquido, quer dizer que a empresa é mais dívida do que patrimônio, né? Significa que tem mais dinheiro de terceiro financiando a empresa do que dinheiro de sócio. E isso, claro, pode não ser saudável. A gente sempre tem que comparar com empresas do mesmo setor, com empresas parecidas, porque isso muda muito de setor para setor, né? Não tem uma regra, mas é importante que a gente se familiarize com isso aí, porque a gente vai conseguindo fazer comparações, né? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo real da Lojas Renner, que é o balanço patrimonial dela no fim do ano de 2021, e vocês podem ver que a estrutura é mais ou menos aquela que eu mostrei para vocês. Claro que eu limpei algumas informações aqui para não ficar, porque geralmente eles trazem vários anos comparando, né? Tem algumas coisas assim, tem a consolidada versus as controladas, então assim, isso pode complicar um pouquinho, eu dei uma limpadinha, mas é mais ou menos isso que você vai encontrar no site do RI. Então você tem lá o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Toda empresa vai apresentar mais ou menos dessa maneira. E a gente consegue tirar algumas informações interessantes disso aqui, né? Por exemplo, aqui ó, o ativo circulante da Renner é quase 14 bilhões de reais. O passivo circulante é menos de 8 bilhões, ou seja, ela está muito tranquila, ela tem um ativo circulante de 14 bilhões para a dívida de curto prazo de 8. Está muito tranquilo. Aliás, só o caixa dela já é praticamente 5 bilhões e meio, né? Ou seja, a maior parte do passivo circulante dela, ela paga só com o que ela tem em caixa, o que é muito tranquilo. E a gente pode aqui ficar fazendo outras comparações, né, e entender mais detalhes sobre o balanço, mas enfim, é interessante que vocês se familiarizem, ele sempre vai ter mais ou menos essa carinha aqui, é ativo, é passivo, é patrimônio líquido, e é interessante que você vá se familiarizando com isso. Bom, além do balanço patrimonial, a gente tem o demonstrativo de resultado do exercício, que diferente da fotografia, ela conta mais ou menos a história do que variou no patrimônio. Ou seja, você vai pegar as receitas e tirar as despesas. Toda DRE é mais ou menos parecida nesse sentido. Ela começa lá pela receita bruta lá em cima, que é tudo que a empresa vendeu, tudo que ela ganhou, e vai tirando lá, tira custo de produto, custo de administração, custos financeiros, depreciação, amortização, etc., imposto, tal, até chegar lá no final no lucro líquido. Então você parte do faturamento, vai tirando, até chegar lá no lucro líquido, que é o lucro distribuído ali entre os acionistas. Eu também trouxe como exemplo o da Renner, para ficar fácil de vocês visualizarem. Então pode ver que ele segue mais ou menos essa lógica. Ele começa lá da receita operacional, ele soma lá a venda de mercadoria com receita de serviços, aí ele subtrai o custo do serviço, dos produtos vendidos, né? Custo de venda, custo da prestação do serviço ou custo dos produtos mesmo. E aí tem o lucro bruto. Então olha que interessante, a Renner faturou lá 10,5 bilhões de reais e isso custou, esses produtos custaram para ela mais ou menos 4,4 ali bilhões. Então cada 100 reais que você gasta lá na Renner custou mais ou menos uns 40 reais para a Renner. Olha que interessante, né? 60% aí é o que a gente chama de margem bruta, que é esse lucro bruto aí que ela teve de 6 bilhões. Então vendeu 10,5 bilhões, teve um pouquinho mais de 6 bilhões de lucro bruto. Mas aí a gente tem mais coisa para descontar, né? Afinal, não é só descontar o custo do produto, ele continua lá, ó. Ele desconta as despesas com venda, com administração, com inadimplência,
com resultados operacionais, né? E soma tudo isso aí, no final ainda sobra um lucro operacional de 800 milhões, que já dá uma pioradinha, né? E aí depois ele ainda coloca a receita financeira, tira a despesa financeira, que nesse caso deu negativo, e sobra lá o lucro antes do imposto de renda e contribuição social de ainda 600 e poucos milhões. Todo demonstrativo de resultados que vocês olharem vai ter mais ou menos essa cara aqui. Depois ele tira os impostos e chega lá no lucro líquido, que é o que realmente interessa pra gente no final. É esse lucro líquido, que nesse caso aqui foi 600 e poucos milhões, que vai ser distribuído para você na forma de dividendos ou vai ser reinvestido na empresa, não importa, o que importa é que ele exista e que ele seja cada vez maior. Então a DRE sempre vai ter uma cara parecida com essa. Existem algumas que têm outras rubricas, coisas diferentes, né? Algumas vai ter lá mais depreciação, amortização, vai ter coisas mais complexas, mas de forma geral, a cara delas é essa aqui. Se você entendeu isso aqui, você consegue entender tudo. Então lembra, começa com a receita lá com tudo que tem direito, tudo que vendeu, tudo que entrou e vai subtraindo, até chegar no lucro líquido. Ainda nesse ponto, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre o EBITDA, que é o lucro antes dos juros, dos impostos e da depreciação e amortização. Ele pega o lucro líquido e bota essas coisas de volta, né? Como se ele não chegasse até lá embaixo, ele para um pouquinho antes. Às vezes o EBITDA é interessante porque essas informações podem distorcer um pouco o lucro líquido, principalmente quando a empresa está crescendo, está investindo muito. Às vezes você não vê o lucro líquido subir, porque quando ela investe em uma planta nova, por exemplo, ela tem um monte de depreciação e amortização para fazer, e aí o lucro acaba não aumentando. Mas, por outro lado, o EBITDA costuma ir aumentando. Se o investimento deu certo, o EBITDA vai crescendo. Então, para dar uma limpada em distorção, principalmente empresa em crescimento, empresa que tem muita bagunça de crédito fiscal, esse tipo de coisa, você pode usar o EBITDA no lugar do lucro. O lucro continua sendo mais importante e no longo prazo o que importa é o lucro. Mas às vezes, no curto prazo, para você entender alguma coisa que está acontecendo, pode ser usado o EBITDA porque ele simplesmente desconsidera imposto, desconsidera o pagamento de juros e desconsidera depreciação e amortização. Mas de nada adianta a empresa dar lucro, ter um bom EBITDA, né? Enfim, dar resultado, né, pelo regime de competência, mas não entrar caixa, não entrar dinheiro. Porque o que paga as contas é dinheiro, o que paga funcionário é caixa, é dinheiro. Então, por isso a gente tem o demonstrativo de fluxo de caixas, que é o terceiro ali balanço que eu considero mais importante, ou melhor, o terceiro demonstrativo que eu considero mais importante, apesar de ser menos importante que os outros, mas ainda assim é importante. Por quê? É interessante que a empresa transforme o EBITDA dela, o lucro dela, em caixa. Senão, não serve para nada, né? O que ela vai fazer com o lucro se esse lucro não vira caixa nunca? Afinal, a falta de lucro pode matar a empresa no longo prazo, mas a falta de caixa pode matar a empresa hoje, né? No curto prazo. Então, o fluxo de caixa é geralmente dividido em três. Você tem o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa de investimentos e de financiamentos. O operacional é o que mais importa para a gente, é o quanto que está entrando de caixa nas atividades operacionais da empresa. Por exemplo, se o negócio da empresa é vender bebida, é o quanto de dinheiro está entrando com a venda de bebidas, né? Lógico, o quanto entra, o quanto sai com a compra de material, tudo isso é operacional, né? Mas esse é o fluxo mais importante. É interessante que esse fluxo de caixa operacional seja parecido com o EBITDA. E aí significa que a empresa consegue transformar o lucro dela realmente em caixa. Claro que vai ter época que isso não vai acontecer, vai ter época que vai estar, enfim, por N razões, questão de prazo, questão de financiamento e tal, mas via de regra é bom que a empresa gere caixa dessa forma. Se o fluxo de caixa operacional está mais ou menos em linha ali com o EBITDA, mais ou menos em linha com o lucro, isso é um bom sinal, significa que a empresa tem um caixa, né, saudável. Agora, além do operacional, no fluxo de caixa de investimentos, a gente tem uma coisa muito importante que é o CAPEX, ou Capital Expenditures, que são os gastos ali de capital, que a empresa tem que gastar para comprar máquina, comprar, enfim, coisa produtiva, né? Comprar efetivamente capital. O CAPEX, ele costuma ser muito grande em empresa que está crescendo, que está investindo em capacidade produtiva, tem atividade que naturalmente tem o CAPEX meio alto. O CAPEX está dentro ali do fluxo de caixa de investimentos, mas não é ele inteiro, porque no investimentos ainda tem aplicações financeiras e tal. Mas o CAPEX é a parte mais importante. O que a gente precisa cuidar com o CAPEX? Se a empresa não tem que rotineiramente ter um CAPEX muito alto para manter o nível produtivo. Como assim? Se a empresa fatura o mesmo tanto, tem a mesma capacidade de produção,
e ter um CAPEX que come uma parte muito grande do fluxo de caixa operacional, isso é um mau sinal. Significa que só para ela manter o nível de produção atual dela, ela tem que ficar investindo muito em capital, renovando máquina, trocando as coisas, né? Enfim, ela precisa ter um investimento muito alto em bens de capital. Isso não é um bom sinal. O bom é que as empresas gastem menos ou que quando elas gastem em CAPEX, seja para ampliar, né? Então ela compra lá, monta mais uma fábrica. Esse é um gasto em CAPEX enorme, mas é uma nova fábrica, né? Vai aumentar a produção pra caramba, vai melhorar pra caramba. Então a gente também tem que ficar esperto com o CAPEX. Como? Comparando com o histórico da empresa, comparando com outras empresas do setor. Isso é muito importante e você vai ver que em vários calls de resultado, geralmente o CEO, o CFO ou o cara da RI vai falar sobre CAPEX, então é importante você saber do que ele está falando. Ele está falando dos investimentos em bens de capital, dos gastos de capital. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, um demonstrativo de fluxo de caixas, não é de nenhuma empresa específica, é só para mostrar para vocês como é que é a cara deles. Então ele tem lá, por exemplo, nas atividades operacionais, as entradas e saídas, nas atividades de investimento, as entradas e saídas, e nas atividades de financiamento, que eu não falei, mas é basicamente quando a empresa toma dinheiro emprestado ou paga empréstimo, esse entra ali no fluxo de financiamento. Então, eles ficam ali e no final você tem o fluxo de caixa total, né? Que é o quanto efetivamente entrou ou saiu, né, no caixa da empresa no ano. Esse fluxo de caixa total, não importa se ele é positivo ou negativo, ele vai ser positivo às vezes, vai ser negativo às vezes, porque a única coisa que vai determinar é se a empresa está com mais caixa hoje do que ela estava no começo do exercício, né? Isso não é tão importante. O que realmente importa? Que o fluxo de caixa operacional seja saudável, que o CAPEX esteja num nível saudável, né? Agora, para a gente prosseguir, vamos falar de uma coisa que tem a capacidade de quebrar empresas, que é o endividamento. O endividamento nada mais é do que a empresa deve lá com seus debêntures, seus empréstimos, seus financiamentos. Tudo isso daí compõe o endividamento da empresa. Como é que a gente faz para analisar esse endividamento? Bom, até que não é tão complicado. A gente faz o seguinte, a gente tem lá a dívida bruta, que basicamente é toda a dívida que a empresa tem. Então ela tem lá dívida de curto prazo, de longo prazo, enfim, tudo que tem lá compõe a dívida bruta da empresa. Se a gente pegar essa dívida e subtrair o que ela tem em caixa, porque faz sentido, né? Afinal, o que ela tem em caixa, ela poderia usar nesse minuto para pagar a dívida. Às vezes não compensa fazer isso, né? Até por motivos fiscais é interessante que a empresa tenha lá a dívida, então ela não quita a dívida a todo momento. Mas faz sentido na análise a gente pegar a dívida bruta e subtrair o caixa, né? Então se a empresa deve lá 1 bilhão, mas ela tem 500 milhões em caixa, na verdade ela deve 500 milhões, né? Porque o resto está ali no caixa. E isso a gente chama de dívida líquida, né? Então, dívida bruta menos o caixa dá a dívida líquida. E aí, como é que a gente faz para ver se esse nível é saudável ou não? Simples, a gente compara com o EBITDA, que é o quanto que a empresa gera ali de caixa, né, operacional. Então, como é que a gente faz isso? Pega a dívida líquida e divide pelo EBITDA. Simples assim. Se a dívida líquida é, sei lá, 1 milhão e o EBITDA é 1 milhão, o resultado vai ser 1, certo? Isso significa que em um ano de EBITDA, a empresa quita a dívida inteira, ou seja, é uma dívida muito pequena. Geralmente, se a dívida líquida sobre o EBITDA é menor do que 1, é uma dívida muito pequena, muito abaixo da média, não tem nem que se preocupar, nem que estudar o porquê da dívida. Agora, claro que quanto menos dívida, melhor? Sim, de forma geral, sim, é menos arriscado, a empresa fica mais resiliente e tal. Mas tem setores que naturalmente são mais alavancados que outros. Por exemplo, o setor elétrico é um setor que as empresas são um pouco mais alavancadas. Por quê? Tem lá uma certa receita garantida, tem uma necessidade de investimento muito grande, né? Tudo que você vai fazer no setor elétrico é muito caro, então as empresas são um pouco mais alavancadas. Você vai encontrar dívida líquida sobre EBITDA de 2, 3, né? Isso já não é muito interessante numa empresa cíclica, por exemplo, porque uma empresa cíclica, uma empresa de commodity, ela não pode ter uma dívida muito alta, porque vai chegar o ciclo de baixa e ela vai ter problema, essa dívida alta dela vai virar um pesadelo, né? No ciclo de alta é legal, ela faz bastante dívida, aumenta a capacidade produtiva, lucra pra caramba, legal, ninguém reclama. Mas quando a maré vira, a empresa acaba se dando mal, porque a dívida fica um monstro e a empresa diminui o seu lucro, diminui o seu faturamento e não consegue mais manter aquela dívida. Isso é um risco muito alto para a empresa cíclica, mas não é um risco muito alto para a empresa não cíclica, para a empresa, por exemplo, do setor elétrico. Então a gente tem que sempre analisar isso aí
com outras empresas, né? Sempre olhar com os concorrentes, olhar com as outras empresas do mesmo setor, olhar o próprio histórico da empresa, isso também é muito importante, para ver se aquilo ali está num nível normal, está num nível saudável, né? E uma última coisa que eu queria trazer para vocês é a questão da produtividade, que são as margens, né? A gente viu lá atrás, então, por exemplo, se você vende um produto lá por R$100 e esse produto custou para você R$40, quer dizer que a sua margem bruta é de 60%. Você ganha 60% do seu produto como margem bruta. Aí depois você começa a descontar lá custo com administração, custo financeiro, depreciação, amortização, imposto, um monte de coisa, chega lá no lucro líquido. Vamos supor que desses R$100 sobrou R$10. Significa que a sua margem líquida é de 10%. Então, que de cada R$100 que você vende, você consegue ganhar no final das contas R$10. Então você tem uma margem aí de 10%, uma margem líquida. Você pode usar também margem EBITDA, tem outros tipos de margem, mas de forma geral é isso. O que é interessante? Óbvio, quanto maior a margem, melhor. Ok, essa é a regra. Mas nem sempre isso é verdade e nem sempre isso é possível também. Tem setores que têm a margem baixa, né? A gente tem lá, por exemplo, o setor de farmácia. É um setor que a margem é extremamente baixa, né? Muita gente não investe em empresas desse setor porque a margem delas é muito baixa. Mas é um setor que, apesar de tudo, as empresas que são bem administradas dão um retorno muito bom para o acionista. Então, não pode comparar maçã com banana. Claro que quanto maior a margem, mais segurança a empresa tem, né? Se tiver uma pressão de custo, se tiver alguma concorrência muito forte, a empresa consegue, ela tem margem, ela tem gordura para mexer nos seus preços, enfim, fica mais fácil ela se defender de qualquer coisa. Mas tem setores que a própria margem baixa é uma defesa, né? Você pega um setor aí muito intensivo em capital e com margem baixa, o que acontece? Isso vira uma barreira à entrada, porque ninguém vai querer entrar num negócio difícil para ter margem baixa, porque realmente o risco é maior. Quando a sua margem é 3%, qualquer errinho que você faz na produção, você pode acabar no prejuízo. Quando a sua margem é, sei lá, 50%, fica muito mais fácil, você pode até errar um pouquinho e ainda sobrar lucro no final. Então, o mercado de margens baixas costuma ser mais difícil de entrar, costuma ser mais difícil de aparecer concorrentes. Bom, eu acho que dá para ter uma ideia geral, assim, do básico, com isso que eu falei aqui hoje. E o mais importante é a gente entender para que isso daí serve. A gente pode fazer basicamente dois tipos de análise com isso, né? Análise horizontal e análise vertical. O que é isso? São só nomes bonitinhos para coisas extremamente simples. O que é a análise horizontal? Basicamente você pega e compara o hoje da empresa com o passado, né? Você olha lá vários anos para trás e vai vendo o que aquilo ali representa, como é que aquilo ali está mudando, para onde que está caminhando, né? Para onde que está evoluindo. Isso é muito mais importante. Como eu sempre falo aqui, o filme é muito mais importante do que a fotografia. E a análise vertical é você olhar, por exemplo, quanto do patrimônio da empresa é dívida, né? Qual é a relação entre o ativo e o passivo, o ativo circulante e o passivo circulante. Esse tipo de coisa é uma análise vertical, que você pega esse período e você olha o que compõe lá o patrimônio da empresa, o que compõe o resultado da empresa, né? Quanto que está sendo a margem. Essa é uma análise mais vertical. As duas são importantes, mas eu prefiro que faça, sempre que foque naquela análise histórica, para entender para onde que aquilo ali está caminhando e principalmente numa análise do setor. Porque de nada adianta você comparar uma rede de farmácia com uma empresa do setor elétrico. Não vai dar resultado nenhum essa comparação. O que você tem que fazer é comparar elétrica com elétrica, farmácia com farmácia, empresa de bebida com empresa de bebida, enfim, coisas parecidas, coisas que realmente façam sentido. Bom, se ficou alguma dúvida desse capítulo, eu sei que é bastante coisa diferente aí, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Se tem mais alguma coisa que você gosta de olhar em termos aí contábeis, deixa aí também que a gente vai conversar. No próximo capítulo a gente fala ainda de ações, mais voltado ali para a questão da remuneração, como é que a gente ganha, como é que são os dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, aluguel de ações, vou falar um pouquinho também, e algumas coisas além disso. Então, nós nos vemos semana que vem. Até lá!